É isso aí, meus excelentes. Boa noite, uma satisfação estar aqui com todos vocês para mais uma aula da AMA, Academia da Mente Analisar, e o seu curso de psicanálise clínica. É uma satisfação estar aqui com todos vocês para uma temática muito importante. É uma temática atualizante, inclusive o que é que não fala, né? Ou seja, quem não fala sobre os temperamentos? Quem nunca falou? Mas nós temos uma curiosidade nessa aula. Vamos mostrar para vocês que sempre lembramos e todos sabem que existem quatro tipos de temperamento. Mas nós vamos mostrar para vocês que cientificamente foi comprovado o quinto. Ah, professor, qual é o quinto? Nós vamos falar já já, tá certo? Por um posicionamento ordinário, nós vamos estar falando passo a passo desses cinco tipos de temperamentos, beleza? Então, quem está chegando agora, boa noite, fique à vontade e vamos para o que interessa. Os tipos de temperamentos. O que é um temperamento? O que significa esse negócio temperamento? Você sabe quando se fala de temperamentos, no plural, tem a ver com alguma coisa, digamos, agitada, aquilo que tem uma medida, há um diferencial, algo que diferencia de um do outro. Então, há uma mudança. Essa palavra temperamento, para as outras considerações, tem um significado, mas para o mundo terapêutico, muda muita coisa. No mundo terapêutico, temperamentos são comportamentos que influenciam a vida emocional, social e psicológica. Então, nós vamos captar de uma forma bem didática para vocês aprenderem. Vamos lá. Utilizando essa palavra, temperamento, a etimologia, que é uma área de estudo que estuda os significados e as origens das palavras, vai estar trazendo um desdobramento para nós entendermos de uma forma gradativa. Então, professor, etimologia da palavra temperamento. Então, o que é um temperamento? Temperamento designa em psicologia e psicanálise um aspecto especial da personalidade. As particularidades do indivíduo ligadas à forma do comportamento, principalmente ligadas aos três as da personalidade: afetividade, atividade e excitação Ah, e já é, né? Você não atenção. Então, precisa é muito mais interessante nós boa noite, bom entendermos de dia, uma tudo forma bom? gradativa, certo? Então, professor, como é estudado os tipos de temperamentos psicologicamente? Então, dentro dos temperamentos que nós vemos, alguns acham que possa ser alterações mentais, outros dizem que possam ser mudanças de comportamento, comportamentos emocionais, comportamentos pessoais, enfim. A etimologia da palavra temperamento designa em psicologia e psicanálise um aspecto especial, um aspecto especial da personalidade. Então, as particularidades do indivíduo ligadas à forma do comportamento, principalmente ligadas a esses três, as da personalidade. Então, a afetividade, a atividade e excitação e atenção, certo? Então, é muito interessante a gente valorizar de uma forma. Então, é muito interessante
os senhores entenderem essa etimologia. Mas, professor, como é que eu posso identificar? Então, as particularidades e do indivíduo ligadas à forma do comportamento principalmente ligadas aos três, as da personalidade, afetividade. Então, atividade, excitação, atenção. Como você, como um líder, como um administrador de empresa, um gestor de pessoas, lidar com essa questão dos temperamentos? Como é que você vive, como é que você enxerga nas pessoas os tipos de temperamentos que hão nas pessoas, né, que estão nas pessoas? Como é que você enxerga essa questão? Então, hoje as pessoas dizem, fulano de tal está muito agitado, fulano de tal está triste, fulano de tal é muito afoitado, não guarda palavras. Como lidar e como enxergar terapicamente sobre esses tipos de temperamentos? Então, como eu falei para vocês, antigamente, todos já estão cientes, todos já sabem e todos conhecem os quatro tipos de temperamento. Só que hoje que estou falando na atualidade, que tem uma pesquisa que já tem praticamente mais de 10 anos, foi comprovado, certo, que existe o quinto tipo de temperamento. Então, observando essa questão aqui da etimologia, os senhores vão ver as relações psíquicas. Então, que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria enxerga esses temperamentos. Se você olhar, a psiquiatria já observa com um olhar clínico e medicinal, ou seja, o lado da medicina. Então, eles vão tratar não somente com as palavras, com terapias, com psicoterapias, mas também com remédios, com prescrições médicas. Então, vocês veem que os profissionais de terapias, os psicólogos e os psicanalistas vão trabalhar com encontros, sessões, associações livres, persistências nas falácias, interrogações. Sempre o interrogatório vai ser crucial dentro das sessões dos psicólogos e psicanalistas, certo? Mas a questão da, da psiquiatria não é que o diálogo não vai ser importante. E as interrogações, claro que também vão estar sempre utilizando como ferramentas, certo? Mas o forte também da psiquiatria são os remédios que são tratados, né, como bases de recuperação emocional das respectivas pessoas. Então, é muito interessante valorizarmos isso. E quando você, além da etimologia, estuda que o comportamento humano, Sigmund Freud falou dos três, quando fala os três, ligado aos três, para que você não confunda. Professor, está dizendo os três aqui, embaixo existem afetividade, atividade, excitação e atenção. A forma em que o texto está sendo narrado é para identificar sobre a personalidade. Então, existem personalidade e existem também a estruturação emocional. Então, como é que eu enxergo? Como é que eu vejo isso? Dentro das pesquisas, dentro dos estudos, vão comprovar, como Sigmund Freud falou, ele como neurologista, como um psiquiatra e psicanalista, ele disse que existem três instâncias, três instâncias elementares, digamos assim,
da mente humana, que nós conhecemos como id, ego e superego. Dentre esses três, existe um só, que é o mais consciente dos três. Quem é esse, professor? O ego. É o mais consciente dentre eles três. Então, sem a funcionalidade do ego, o que acontece? Vai ter problema no id e no superego. Como eu falei para vocês, a palavra id, esse fraseamento é para codificar que id quer dizer isso. Superego também é uma codificação clínica e terapêutica que significa super-eu. Então, se o super-ego significa super-eu, então o ego significa eu. Tratando essas relações psíquicas, nós vamos entender que às vezes você para e pensa, fala bem assim, eu nem entendo quem sou eu. É normal, é comum você falar isso, porque as relações psíquicas são profundas. Os especialistas de muitos anos atrás, não somente Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Bion, Melanie Klein, Anna Freud, André Green, outros mais. Além de André Green, esse André Green foi o mais novo desses que se apresentam como teóricos famosos da contemporaneidade. Então nós entendemos, senhoras e senhores, que os temperamentos eles têm que ser analisados por nós como terapeutas. Nós temos que entender a relação que as pessoas se relacionam com as situações. Eu poderia dizer relações vitais, porque as relações objetais são relações com objetos, mas as relações pessoais, relações vitais, são tipos de relacionamento que as pessoas lidam com pessoas, com questões da vida, como conflitos, dificuldades, certo? Elas vão encarar, elas vão tentar vencer. E aí a gente entende que quando nós vamos lidar com essas tais questões, há um comportamento psicológico dentro de nós. Existem exercícios que nos ajudam a digamos assim, ajudar a administrar a nós mesmos. Então, esses exercícios vão nos ajudar a administrar as nossas emoções, porque você não pode controlar as suas emoções, mas sim administrar. Porque você nem entende, às vezes, quem é você. Você está bem agora. Você sai de casa alegre, daqui a pouco volta triste. Você nem conhece quem é você. Então, as relações pessoais e as relações, digamos que sejam tipo de comunicação intrapessoais, elas vão começar a se diferir de relações que são comuns que vocês veem, que nós vemos diariamente o que acontece. É por isso que o terapeuta ele tem que se especializar, buscar esse conhecimento sobre a, 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 a descoberta a descoberta das relações pessoais. Então, vocês estão aqui na aula estudando justamente para saberem a relação das pessoas com elas mesmas e com as outras pessoas, certo? E vocês sabem que esse tipo de análise é um tipo de análise que temos que sempre manter em atividade. Então, existem pessoas que trabalham como líderes religiosos, como líderes políticos, líderes familiares, líderes profissionais, enfim. Aí é necessário aprender a lidar também com tais questões emocionais. Então, por isso que a gente, quando formos tratar
os nossos respectivos pacientes, nós vamos precisar, meus excelentes, conhecer esses pontos aqui, que são chamados de pontos captativos, que nós vamos captar para entender como eu vou lidar com uma pessoa nas minhas sessões. Eu não posso me surpreender, eu já vou ficar ciente. Todas as sessões que eu faço e todos os terapeutas fazem, já vão pensando, eu vou trabalhar com aquela pessoa porque ela vai estar tendo uma comunicação verbal. Mas o problema é quando não acontecer, porque acontece a comunicação não verbal. É aquela comunicação que as pessoas não falam, mas elas transferem no seu comportamento, nas suas ações, e aí vocês veem como é interessante estudar os tipos de temperamentos. Aí vocês vão valorizando cada vez mais por que essa matéria ela é importante na vida profissional de vocês. Então, vocês hoje são estudantes da psicanálise, mas lá na frente vocês serão oficialmente psicanalistas clínicos. O que fazer? Como lidar com pessoas que chegam nas suas sessões, lá nos seus consultórios, melhor dizendo, para fazer as sessões, e elas ficam em silêncio. Aquela comunicação não verbal. Você não vai se desesperar, você não fala, rapaz, porque se você não falar, não tem como não. Você tem que deixar aquela pessoa à vontade. Se a sessão tem a durabilidade de 1 hora, 60 minutos, você deixa correr, porque faz parte. O silêncio tem um significado para Freud, para Jacques Lacan, enfim, para Carl Gustav Jung. O silêncio também é um tipo de transferência para as relações psicológicas. E aí vocês vão entender, professor, então quer dizer que é importante essas questões exatamente. Por isso que eu não saí ainda dessa parte introdutória e etimológica, porque eu preciso mostrar para vocês, é uma estruturação didática, para depois mostrar para vocês os tipos de temperamentos, certo? Então é interessante valorizarmos esse ponto de vista. Então, essas relações estão ligadas aos três, o id, ego e superego. Então, quem estuda os tipos de temperamentos tem que estudar sobre as estruturações elementares, psiquicamente falando, da mente, tem que estudar sobre as estruturações da mente, como eu vos falei, de uma maneira definida, porque as pessoas vão perguntar, professor, por quê? Como já me perguntaram, quais são as causas dos problemas mentais, como, por exemplo, o que já é considerado doenças psiquiátricas, como distúrbios mentais, que clinicamente é chamado de alterações mentais. Por que aquela pessoa surtou? Porque aquela pessoa estava bem, daqui a pouco já não está mais. Não é que aquela pessoa estava bem nesse instante e de repente foi um repente que deu, não. Ela já vinha com problemas interiores. Era uma bola de neve oculta que foi acontecendo e ninguém foi tratando, ela não foi tratando, ninguém foi ajudando aquela pessoa. Então, quando estourou, já veio com um agravamento evoluído maior. E aí trouxe grandes resultados, mas resultados negativos. Não tem aquele negócio, foi de repente, não. Já vem, tem gente que às vezes facilita para que os problemas mentais aconteçam. Segundo a base técnica, o motivo pela qual acontece alterações mentais, um dos motivos um dos motivos é esse. São alguns, mas esse é um dos principais. Como eu falei para vocês,
existem três instâncias elementares da mente: o id, ego, superego, que eles também são chamados de estruturação mental, claro. E o id, ego e superego. O id é aquele que gosta de aventura. O ego é aquele que, para fazer, ele pensa 1000 vezes. O superego é aquele que tem uma ligação com alguma coisa do passado, mas só que ele faz e depois ele falece. Se tiver oportunidade, eu faço de novo. Mas, dentre esses três, o que sempre está ali administrando o id e o superego é o ego, certo? Porém, um nome que nem todos aceitam, não gostam, mas dentro das técnicas consideravelmente vistas pelas clínicas e pela base de estudo científico, o ego é aquele tipo de elemento psíquico que controla as nossas atitudes. É por isso que às vezes você tem algo para fazer, aí você para, não, não vou fazer. Não. Aí você, tanto para o bem quanto para o mal. Isso se chama as funcionalidades ativas do ego, certo? Então, se o ego ele não produzir as suas funcionalidades, isto é, se ele se danificar, o superego e o id, eles vão ser, eles vão ser prejudicados, vão perder aquela oportunidade de ajuda. Então, essa não funcionalidade, essa danificação, isso gera os problemas de transtornos mentais, alterações mentais, às vezes pessoas que surtam e às vezes as pessoas não sabem. É por isso que já teve casos clínicos de pessoas que surtam, quando batem na cabeça, ela desmaia e volta em si. Ela volta, porque tem alterações na questão do córtex cerebral e dentre esses elementos psíquicos da mente humana. Então, é algo muito fantástico, porque se o córtex cerebral, que é o principal motivo das nossas reflexões, das nossas, digamos, memorizações, aprendizagem, é por isso que tem gente que tem problema de dislexia, porque são pessoas que têm uma danificação no córtex cerebral. Para melhorar, tem que fazer reparação. E essa reparação é através de análise psicopedagógicos, psiquiátricos, psicológicos. O psicanalista ele faz intervenção clínica através do tratamento das emoções, ajudando a administrar, gerir as emoções, certo? E agora, como eu acredito que vocês entenderam, vamos para os tipos de temperamentos tão esperados que as pessoas gostam muito. É a definição de cada um deles. Aí vocês veem essas quatro carinhas, né? O amarelo identifica a carinha, assim, um tipo de alegria, mas ainda meio sarcástico, né? Já o vermelho, irado, aquela coisa toda, o verdinho, assim, um pouco meio desconfiado, e o azul, triste. Aí nós vamos ver como é que se classificam. Vamos lá. Então, qual é o teu temperamento? Qual é o teu temperamento? Faz o teste e descobre. Então, depois eu vou mandar para vocês o testezinho para você saber como é o nível do seu temperamento. Se você é fleumático, melancólico, sanguíneo ou colérico. Agora tem um outro temperamento, que é o mais novo, se chama supina. Nós vamos mostrar as características dele. Professor, então vamos falar primeiro sobre o sanguíneo. É o primeiro temperamento. Pode ser
por ordem ou pode ser aleatório. Não há uma exigência. A questão é que nós precisamos entender. Nós que somos terapeutas precisamos conhecer o mundo desses elementos psíquicos. Então, se você estuda sobre os tipos de temperamento, você tem que estudar sobre os três elementos psíquicos e as estruturações mentais. Ah, professor, então por isso que Sigmund Freud ele fez uma topografia, aquele desenho de uma figura de um iceberg, né, uma pedrona de gelo, e, e ele disse que aquela maior parte submersa, impressionante, representa o inconsciente da mente. E aquela parte não submersa, fora da água, representava e representa, claro, hoje, na atualidade, ainda é uma topografia tipificando a atualização também do estudo, da pesquisa dentre os artigos. A parte não submersa, a menor, é o lado consciente. Então, é por isso que acontecem ato falho, sonhos reprimidos, conflitos não resolvidos, e dentre outros. Por isso que todos os sonhos eles devem ser interpretados dentro de uma base terapêutica. Ah, professor, eu dormi com a barriga cheia e sonhei, mas tem que prestar atenção. Mesmo assim, esse sonho que você pensa que foi um simples sonho, que não teve nada, foi besteira, ele pode influenciar as relações psíquicas da sua mente e gerar um problema sério. Então, por isso que você tem que levar a sério todos os sonhos que você sonha, não ficar encabulado, nem ficar preso, mas você precisa analisar, entender as relações de cada sonho. Ah, professor, é difícil, eu não entendo. Porque a interpretação dos sonhos, segundo Sigmund Freud, que foi um doutor em medicina na área da psiquiatria, e foi neurologista e psicanalista clínico, ele disse que esses sonhos não são os que as pessoas pensam por aí, que são os supersticiosos, ficticiais e por uma imaginação religiosa. As interpretações religiosas é uma coisa, as interpretações terapêutica clínica é outra. Então, se você, não, eu fui dormir tranquilamente, professor, não senti nada, estava ali, ó, mas quando eu dormi, através daquele sonho, eu já levantei diferente. Exatamente. Então, por isso que a gente vai estar mostrando as relações. Então, por isso que o terapeuta precisa entender dos três elementos psíquicos, dos tipos de temperamentos, as relações estruturais, como o paciente configura a sua mente relacionado ao dia, diariamente, claro, porque se você recebe um não e você não consegue lidar com esse não, você vai adoecer. Tem gente que quando recebe um não, ela adoece. Ela não sabe lidar com esse não. Então, lidar com o não é ela parar um pouquinho, claro que todos ficam tristes, né? Porque não é uma contradição daquilo que você mais esperava. Então, recebe um não. As pessoas que sabem configurar. Como assim, professor? Como é que essas pessoas sabem configurar? São pessoas que fazem de tudo para não deixar ser levada por uma deterioração emocional, não deixam ser levadas por abatimentos e, ao mesmo tempo, um melancolismo ao ponto de levá-lo a uma depressão, certo? Então, tem gente que recebe o não, ela fica triste, é normal. Nós somos seres psíquicos, então temos que ter essas reações. Mas ela para um pouquinho, respira e ela toca o barco para frente. Mas tem gente que fica ali o dia inteiro, cabeça baixa, chora, diz que não, a vida acabou, já era, não existe mais, não adianta mais tentar. Tem gente que é assim.
Então, são esses problemas que matam as pessoas, né? Então, um senhor, ele faleceu com, acho que 95 anos, mas ele, quando ele tinha 40, acho que foi 43 anos, ele decidiu, falou, eu não vou me preocupar mais, eu não vou ficar estressado, eu vou fazer de tudo para não ficar estressado. Então, o problema hoje das nossas vidas são os estresses. Nós nos estressamos com facilidade. E outra, não existe somente um tipo de estresse, existem vários tipos, mas segundo a clínica técnica fala que existem dois relacionados no geral. Então, por exemplo, quais são eles? O estresse interno e o estresse externo, entendeu? Então, eles vão generalizar e vão trazer, no geral, a tipificação dos tipos de estresse. Então, o estresse interno é aquele que é o pior, é aquele que acontece dentro de você. E o externo é aquele que você tem que lidar com as pessoas, com outras questões da vida, tal, que você passa, que estão em volta de você. Você tem que saber lidar. Os dois adoecem, mas o que mais adoece é o interior, é o estresse interno, é aquele que você tem que saber lidar com você, tem que saber criar situações para que você não seja prejudicado, etc, etc. Então, aí agora, professor, o primeiro tipo de temperamento é o sanguíneo. As pessoas com temperamento sanguíneo são aquelas que contagiam todos ao seu redor, com uma energia extrovertida e alegre. São pessoas otimistas, calorosas, falantes e muito simpáticas. Esse tipo de pessoa tem vantagens, mas tem desvantagens. Eu quero dizer para vocês que todos os tipos de temperamentos, eles têm dois lados, os vantajosos e os desvantajosos, certo? Aí eu vou dizer mais uma vez. Então, o sanguíneo, ele, no lado físico, interligado com o emocional, ele gera problemas cardiovasculares, pressão alta, certo? Mas ele tem um lado bom, que ele é uma pessoa otimista, calorosa, falante, simpática, ela quer falar logo, ela não guarda o que ela tem para falar. Então, essa é a vantagem. A desvantagem é que ela fica muito agoniada e desenvolve uma ansiedade maior se não tiver controle e o estresse. E aí gera problemas de cardiovascular, né? Cardio, cardiovascular. E aí nós vemos aqui o outro temperamento, colérico. Professor colérico, exatamente. A pessoa de temperamento colérico é dotado de vontade forte, autossuficiente e muito independente. O colérico é ativo e bastante prático. Tudo bem, é o lado positivo do colérico. Só que o colérico, ele tem um problema. Ele fica ali guardando aquele negócio dentro dele para depois explodir. É parecido com o sanguíneo, mas o sanguíneo já explode logo. Mas o colérico, ele tem essa desvantagem que ele fica guardando. E esse guardar gera emocionalmente problemas. E esses problemas vão para o corpo. Aí as pessoas sentem problemas estomacais, enxaquecas, a pressão sobe toda hora, entendeu? Mas o colérico, ele é um tipo de pessoa que demora de fazer amizade, mas quando faz amizade, é uma amizade para valer. Aí você vê aqui, a pessoa com temperamento colérico tem opiniões bastante fortes, é decisivo, considera que é fácil tomar decisões, muitas vezes pelas outras pessoas. Este temperamento é considerado extrovertido, a semelhança do sanguíneo, mas não de forma tão intensa. Colérico é ativo. O colérico, como pessoa ativa, não necessita de ser estimulado externamente. Aliás,
ele próprio estimula o meio ambiente com as suas ideias intermináveis, os seus sonhos, os seus planos e os seus objetivos. Colérico é decisivo. Se a sua autoestima estiver equilibrada, é capaz de tomar decisões saudáveis no momento e de planejar projetos viáveis. Não cede à pressão daquilo que as outras pessoas pensam, tendo uma opinião formada e bem definida sobre várias questões. Então, colérico. Aí você vê a questão. O colérico é pouco emocional. O colérico é pouco emocional. A parte emocional é a menos desenvolvida do temperamento colérico. Não simpatiza facilmente com outras, nem demonstra compaixão. Normalmente sente-se desconfortável com as lágrimas de outros e apresenta alguma insensibilidade perante as necessidades dos que o rodeiam, certo? O colérico é prático, ele é prático. Pessoas com este tipo de temperamento são práticas, sempre na busca de valores utilitários e produtivos. O colérico é rápido nas suas avaliações, olha sempre em direção ao objeto a atingir. Então, para vocês verem, vocês têm a apostila, vocês vão lendo. O outro se chama melancólico. Professor, melancólico. O melancólico, ele tem suas vantagens, mas ele tem muitas desvantagens. O melancólico, ele é o centro das concentrações de tristezas. Então, tem que ter muito cuidado. As pessoas com temperamento melancólico são profundas, sensíveis. Qualquer coisa está machucando. Nostálgicas e muito detalhistas. Costumam ser aquelas pessoas que preferem ficar caladas no seu canto, com dificuldade para demonstrar os seus sentimentos, desconfiados, mas muito leais e dedicados às pessoas que amam. Então, o melancólico, para quem está dentro da igreja, segundo algumas pesquisas, o melancólico ele tem uma facilidade para Deus trabalhar no coração dele. Mas para quem não entende isso sobre religião, sobre essa questão aí, o melancólico ele vai e se isola, ele fica logo pelos cantos, se afasta e enquanto ele não chorar, enquanto ele não colocar para fora, ele fica ali dentro se matando. A melancolia gera problemas de diabetes, porque tem gente que fala que diabetes é só açúcar. Não é só açúcar, é a questão emocional também. Foi feita uma comprovação científica, né? Então, a pessoa também tem problemas emocionais ou já teve, sofreu bastante. Então, isso gerou algo que lhe encurralou e lhe massacrou emocionalmente. Então, houve reações. Mas o melancólico, ele também gera doenças, ou seja, esse tipo de temperamento não tratado, não gerido, se nós não soubermos administrá-lo, ele gera problemas, porque qualquer palavra ativa o negativismo que há dentro dele. O não para ele é uma morte, é o fim de tudo. Mas ele sabendo controlar, ele vai ter resultado, ele terá um resultado. Então, controlar, que nós falamos, é a forma de dizermos administrar. Então, deve haver essa administração, certo? Então, é muito interessante entendermos essas considerações. Professor, nós temos aqui o fleumático. Quem é o fleumático? O fleumático é um tipo de temperamento com quem é mais fácil relacionar-se. As pessoas de temperamento fleumático são calmas, descontraídas, raramente ficam perturbadas ou
zangadas. Então, é um tipo de temperamento. A pessoa que tem esse temperamento é a pessoa que pode estar caindo a casa, ele não se abala. Ele é uma pessoa que demora para se zangar e ficar perturbado e descontrair. Ela é uma pessoa bem descontraída, né? Então, é uma pessoa calma. Para tirar essa pessoa do sério, vai dar trabalho, porque é uma pessoa muito calma. Ela tem muitas vantagens, porque pessoas assim é difícil morrer com pressão, problema de pressão alta, coração, problema no coração, esses problemas cardiovasculares, enfim, é um tipo de pessoa que controla, sabe administrar suas emoções, tem como lidar com muitas questões, tanto faz nas partes religiosas, sociais, administrativas, profissionais, etc, etc. Então, é uma pessoa que consegue lidar com muitas situações nessa vida. Então, o fleumático, ele vai ser uma pessoa que ele espera, só que ele tem um problema que ele pode trazer outros problemas para ele, essa calmaria que deixa ele lerdo, deixa ele devagar. E às vezes ele pode confundir lá na frente, ele vai achar, ele pode confundir a ação que ele tem que agir com algo que tem que ficar calado, com silêncio. Ele vai ficar na zona do conforto. Então, é um problema, tem que ter muito cuidado também. É por isso que o neurótico tem que saber lidar com ele, porque o psicótico, todo mundo já está sabendo que é exposto às reações de um psicótico, todo mundo vê, todo mundo sabe, até aquela pessoa que não é um terapeuta já sabe que é uma pessoa psicótica, né? Porque ninguém vai se jogar de cima para baixo. Se jogou, então ele é um psicótico, porque ele já está com as reações psíquicas descontroladas, alteradas. Aí, vocês lembram lá que eu falei, já significa a não funcionalidade do ego, entendeu? Aí o ego, ele parado, ele danificado, não vai poder ajudar o id e o superego. Então vai virar uma bagunça e há uma alteração, há um descontrole, certo? Então é muito interessante valorizarmos essas questões. Vamos lá. E por fim, senhoras e senhores, o supina. Professor, eu nunca ouvi falar. Eu não sei se Sandro já ouviu falar, Lenilda, Lenildes, Ana Alice, Natan, não sei se não sei se Wanda também já ouviu, é, Oswaldo, não sei. Mas enfim, os outros demais que vão estar assistindo essa aula, e é bom a gente pegar firme nas frequências para a gente pontuar também na carga horária exigida pela Associação dos Terapeutas do Brasil. Então, a supina é o temperamento mais raro de todos. Como assim, professor? É um talentoso tipo do perfeccionista sacrificado, com uma natureza emocional muito sensível. Ninguém aprecia mais as pessoas que o supina. O problema do supina é que ele vai quando ele vai para um ambiente onde tem diversos tipos de pessoas com comportamentos diferentes, ele vai também se adaptar àquele tipo de temperamento, né? Então, é muito interessante quando você observa essa questão. Quando nós observamos essa relação aí do supina, ele é um tipo de pessoa, ou seja, o supina, o temperamento que atinge, né? Porque supina é um temperamento. Então, ele, quando domina alguém, quando ele está no lado emocional da pessoa, o que acontece? É um tipo de pessoa que, se vai para um lugar
onde existem pessoas melancólicas, ele vai se tornar melancólico. É um tipo de pessoa que, quando vai para um lugar sanguíneo, só tem gente sanguínea, ele vai também agir daquele mesmo jeito. Então, é chamado de um temperamento camaleão, que ele se associa e se familiariza às relações emocionais que as pessoas sentem e as pessoas elas elas têm, certo? Então, ele é chamado de bipolar. Está bem agora, daqui a pouco está mal. Tem esse problema. E é um tipo de pessoa que leva esse temperamento, é um tipo de pessoa que só vive só, não se relaciona afetivamente, porque é claro que nem todo caso é esse que nós falamos, mas segundo a ciência que estuda a mente, diz com relações ao comportamento, fala que o supina ele prefere viver só, certo? Porque ele não se adapta, ele não se adapta às relações que ele planeja, mas ele se adapta com as outras relações. Então, o supina é o temperamento mais raro de todos, é um talentoso, tipo do perfeccionista sacrificado, etc, etc. Entendeu? Então, é muito interessante a gente entender essas questões. Então, é muito interessante a gente valorizar isso, né? Então, o supina é o mais novo tipo de temperamento que demonstra a associação com os outros tipos de personalidade das pessoas. Então, quando nós estudamos esses tipos de temperamentos, vocês vão ficar cientes que antigamente existiam somente quatro, mas agora são cinco. Porque o supina, ele é um temperamento diferente de todos, certo? Ele é diferente do sanguíneo, é diferente do colérico, do fleumático, do melancólico. Ele é diferente. Ele é diferente. Então, segundo a ciência, fala que existem poucas pessoas no mundo inteiro com esse tipo de temperamento. Mas existem. Na sua cidade existe, na minha existe, entendeu? Nas cidades dos demais que estão aqui, sempre existe um supina. Mas em todos os lugares tem esses diferenciados aí. O colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. Então, quando os senhores enxergarem essas presenças ou terem respectivos clientes, pacientes em seus consultórios, em suas clínicas, para tratarem emocionalmente essa questão da administração emocional dos demais, vocês vão pensar nesses tipos de temperamentos e vão lembrar do quinto, que é o supina, certo? Então, todas essas relações que nós tratamos aqui em relação à mente, nós vamos lidar com esses posicionamentos, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Já finalizamos a aula didática, agora vamos para o bate-papo. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, por favor? Vamos lá. Sandro, Lenildes, Ana Alice e Nathan Silva. Oswaldo entrou, saiu. Acho que é internet. Alguma, alguma pergunta? Hoje vocês estão completando a 24ª disciplina, né? Isso é bom, porque nós
Vamos até a 31ª e terminando as aulas teóricas, vocês serão já encaminhados para as aulas práticas, que já está mais próxima do que nunca, né? Então, vão ser supervisionados, vão ser orientados, certo? E vai ser de suma importância. Nós temos alguns estudantes na turma de vocês que moram perto do instituto, né? Que é a Sandro Lenilde. Poderão fazer a prática presencial se quiserem, ou vão ficar à vontade, mas claro que é exigido participar da prática, mas poderão escolher ou presencial ou online, que é necessário fazer esse treinamento, essa prática, essas aulas práticas, porque elas são compostas de orientação, de pesquisas, e é necessário, é exigido internacionalmente. Então, tem instituição que não tem, além das comparações, e são tratadas como outras instituições superiores, como diretrizes, né, que estão acima da gente. Por exemplo, nós temos, a AMA tem a ATB, que é a Associação dos Terapeutas do Brasil, tem também o Conselho Federal de Psicanalistas do Brasil e outras parcerias, né? Nós temos outras parcerias de faculdades, nós temos parcerias com a faculdade, a FATEB, temos também parceria com a Faculdade Iguaçu, parceria com são várias instituições, né? Então, nós temos várias instituições que são parceiras e nós temos as nossas diretrizes, que são a ATB e o Conselho Federal de Psicanalistas do Brasil. As outras são parceiras, né? São parceiras de chancelamentos também, parceiras de apoio profissional, de apoio acadêmico, mas sempre tem que ter uma escola, um instituto de formação que forma profissionais para as terapias, na área da psicanálise, na área das terapias, da psicologia, outros pontos mais, tem que ter essas amparações e essas diretrizes que nos ajudam a manter um padrão legal. Então, é muito interessante isso, né? E também lhe dá o direito de um reconhecimento não só nacional, mas internacionalmente falando. Quando vocês pegaram os documentos, a carteirinha de vocês, vocês vão para fora, né? Vocês poderiam ir para outro lugar, e lá tem todos os padrões organizados, e isso dão o direito de reconhecimento de um terapeuta do Brasil, certo? Quando vocês estão fora, é o reconhecimento do Brasil. Quando vocês estão dentro, reconhecimento no Brasil, certo? Então, isso é um diferencial, e são pequenos detalhes que vão incrementando e dando valor profissional a um profissional. Beleza? Então, não tem nenhuma pergunta. Então, eu agradeço a participação de vocês, certo? A presença de vocês. E aí, vamos estar conversando, falando, né? E passando outras informações. Estamos à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, fique à vontade, tá bom? Estamos à disposição. Não somente o setor daqui, mas em diversos setores que nós estamos à disposição de vocês. Os setores de relações pessoais, setores de relações profissionais, setores de relações financeiras, vários setores que nós temos para nos posicionarmos. Então, um abração, um ótimo, uma ótima noite e praticamente um ótimo início de semana. E nós estamos agora
abraçando, os dias estão correndo, né? Velozes mesmo. Daqui a pouco a gente encerra esse mês aí de janeiro, entrando para o de fevereiro. Tá bom? Forte abraço, até mais, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Luana, seu Natan, um abraço. Boa noite para vocês, até mais. Deus abençoe. Amém.